Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A palavra de Deus que nos ilumina, a palavra de Deus que nos direciona. E é por isso que nós invocamos sobre nós o nome do Senhor, nosso Deus, para que Ele nos ilumine por meio da sua palavra. Vamos pedir que o Senhor derrame sobre nós suas bênçãos, que o Senhor derrame sobre nós suas graças, que o Senhor derrame sobre nós o seu Espírito. Ilumine a nossa mente, ilumine a nossa vontade, ilumine todo o nosso interior, para que o nosso coração se abra para acolher, para vivenciar, para mergulharmos na sua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Dai-nos, Senhor, a tua bênção, a tua graça, a tua luz e a tua proteção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz de Deus no nosso coração. A palavra de Deus é luz que nos dá a direção. A palavra de Deus é luz que nos ensina a caminhar a cada dia. Por isso, nós vamos hoje começar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. A comunidade de Tessalônica foi muito agraciada por Deus, por ter em Paulo esse referencial fundante, mas ao mesmo tempo esse referencial que animava, orientava esta comunidade. Então, vamos hoje, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 12. Você pode marcar aí no seu caderno, né? Colocar a data de hoje, importante isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 12. Marca no seu caderno direitinho e vamos aos elementos que esse texto tão rico traz para a nossa formação, para o nosso crescimento na intimidade com Deus por meio da sua palavra. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunidas em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Apenas que é uma saudação típica de Paulo, né? Onde ele realmente deseja que as suas igrejas, quando a gente fala igrejas, não é que tivesse diversas igrejas, é uma única e mesma igreja, mas é uma igreja que está presente em cada uma das localidades fundadas, né? E hoje nós também compreendemos assim, a igreja de Deus que está em Brasília, então é uma arquidiocese, mas é uma única e mesma igreja. A igreja de Deus que está em Florianópolis, a igreja de Deus que está em Goiânia, a igreja de Deus que está no México, a igreja de Deus que está no mundo inteiro, em cada uma das suas localidades. Então, cada uma dessas igrejas tem a sua autonomia, por isso que tem um bispo que é responsável por ela, mas essa autonomia é vivida em comunhão com toda a igreja universal na figura do Papa. Então, é importante essa compreensão. Então, a igreja dos Tessalonicenses, reunidas em Deus nosso Pai. A igreja se reúne na comunhão com Deus, no Pai, na pessoa de Jesus Cristo. Paulo é aquele que nos ajuda cada vez mais a compreender o senhorio de Jesus, né? Jesus como Senhor, Jesus como único Salvador. Claro que é o Pai que congrega todos os seus filhos no poder do Espírito, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você pode colocar essa questão fundamental, né? 1 Tessalonicenses 1, como um princípio, tá? Então, o princípio é justamente esse, a igreja que se reúne em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós devemos agradecer sempre a Deus a vosso respeito, como é justo, pois a vossa fé faz grandes progressos e cresce o amor mútuo de cada um de vós por todos. Assim nós mesmos podemos nos gloriar de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa constância e da vossa fé, em meio a todas as perseguições e tribulações que suportais. Apenas um comentário, né? A igreja está crescendo, está progredindo. E o que faz uma igreja progredir e crescer?
Primeiro é a fé, a vivência da fé, a comunhão na fé, essa entrega na fé a Jesus, nosso Senhor e Salvador, mas o amor mútuo, né? Inclusive é isso que Paulo está ressaltando nesse versículo 3. Vocês fazem grandes progressos, porque cresce o amor mútuo de cada um de vós por todos. Quanto mais nutrimos amor, quanto mais crescemos no amor, maior vai ser o amadurecimento, o fortalecimento na fé. Não se fortalece na fé sem a vivência do mandamento do amor. É um erro que nós muitas vezes estamos cometendo. Nós queremos ser firmes na fé, inabaláveis na fé, e Deus alimenta a nossa fé. Mas é importante saber que a via por onde a fé cresce em nós é na vivência do amor. Ignorar o amor é ignorar a vivência autêntica da fé. Isso é um indício do justo juízo de Deus, para que vos torneis dignos do reino de Deus, pela qual também sofreis. De fato, é justo aos olhos de Deus retribuir tribulações aos que vos atribulam, e a vós, os atribulados, retribuir o alívio conosco na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu com seus anjos poderosos, num fogo chamejante, para punir aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles serão punidos com a ruína eterna, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser reconhecido admirável entre todos os que tiverem acreditado, porque fidedigno é o nosso testemunho a vosso respeito naquele dia. Aqui tem muitos elementos colocados e dispostos por Paulo que vale a pena a gente parar para meditá-los um pouco, porque também elas dão a tônica, ou eles dão a tônica, esses elementos, sobre o significado dessa segunda carta de Paulo, à comunidade de Tessalônica, onde ele ressalta a vinda do Senhor, a volta do Senhor. Por isso, então, a gente pega esse último versículo que nós lemos, que é o versículo de número 10, né? Quando ele vier, quem vier? O Senhor Jesus, para ser glorificado nos seus santos e para ser reconhecido admirável entre todos os que tiverem nele acreditado. Então, o Senhor voltará e ele será glorificado. Aliás, o Senhor já é glorificado, mas ele será glorificado por todo o universo, né? E então ele voltará para isso, porque fidedigno é o nosso testemunho a vosso respeito naquele dia. Quando Paulo se refere a naquele dia, ele está se referindo ao dia do Senhor. No Antigo Testamento, é um tema que é muito eminente, é justamente o tema sobre o dia do Senhor. E o dia do Senhor é visto como o dia da vingança do Senhor. E é por isso que Paulo está também aqui trazendo esse tema naquilo que ele escreve à comunidade de Tessalônica. Por quê? Porque os irmãos de Tessalônica estão sofrendo muitas perseguições, muitas injustiças, né? E são muitas as tribulações pelas quais estão passando. Mas não se preocupem, não, vocês caminhem na fé, caminhem firme no Senhor, porque o Senhor mesmo é que vos dá o alívio na tribulação. E Ele vai retribuir, né? Esse alívio que nós recebemos dele, Ele agora, no tempo presente, Ele nos dará definitivamente com a sua vinda. Ao mesmo tempo que aqueles que causam tribulação, eles serão atribulados com a tribulação eterna. E a tribulação eterna é justamente você não participar do banquete eterno, não participar da glória eterna, não participar do festim eterno na presença do Senhor, quando Ele vier para juntar os seus, os vivos e os mortos, na sua presença, onde Ele será exaltado, glorificado. O versículo 8, inclusive, diz isso: no fogo chamejante, para punir aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho
de nosso Senhor Jesus Cristo. Chama isso de punição eterna. Qual é a punição? Estarão longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, pegue o versículo 9 como um princípio, tá? Que princípio é esse? O que é a punição eterna? A punição eterna é estar longe da face do Senhor, da sua glória e do seu poder. Que nós possamos fugir da punição eterna para merecermos o prêmio eterno, para merecermos estar na presença do Senhor, com seus anjos, com seus santos, na glorificação eterna. Que a nossa vida seja digna daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Estamos estudando, então, a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, uma carta bem curtinha, que praticamente continua o conteúdo da anterior, mas ele é tratado em um tempo bem posterior e que nos mostra que a má compreensão exatamente sobre a parousia gerou nessas pessoas comportamentos pouco inspiradores e, ao mesmo tempo, práticas bem complicadas que são corrigidas aqui. Quando Paulo escreve aqui, o pensamento já está um pouco mais maduro sobre as coisas, né? À medida que se prega, que se ensina, Paulo também vai amadurecendo no conhecimento da graça de Deus. E aqui já é um pouco diferente. Antes ele dizia simplesmente que o Filho do Homem viria como um ladrão de noite, porque é aquilo que Jesus havia dito, como vimos no capítulo 5 da 1 Tessalonicenses. Mas agora aqui ele fala também da presença de uma figura, um tal de iníquo, né? Uma pessoa que seria contrário, um combatente à vontade de Deus, que também faz parte dos sinais daquele momento glorioso onde Jesus vai voltar. Recordando que isso não indica de forma alguma um tempo preciso, porque nós sempre tivemos figuras poderosas que se opuseram também à vontade de Deus. Imagine quem estava ali diante do Império Romano, imaginou, é agora. Saltando aquela fase, quando chegaram nos combates ali, inclusive com os turcos, não é agora. Quando se chega no momento do combate grande cultural ali da Alta Idade Média, não, é agora. Quando se chega o tempo do ateísmo, não, é agora. E não aconteceu em nenhum desses tempos. E o nosso tempo será? Não sei. O mais importante é que vivamos em estado de prontidão. Bem, o detalhe aqui é que São Paulo vai fazer questão de recordar a todos que existe um compromisso social também. Aqui, compromisso social não quer dizer de vínculos sociais, mas é um compromisso de solidariedade entre uma pessoa e a outra. E que, por causa disso, nós precisamos, no aguardo ali da vinda de nosso Senhor, também motivar os outros, ajudá-los, especialmente os mais fracos, a não desanimarem, a não irem embora simplesmente porque as coisas ficaram difíceis, a confirmar a fé, a animar na esperança as pessoas, para que elas possam também, com grande alegria, esperar o retorno de nosso Senhor, porque essa espera, ela pode ser muito alegre e feliz no coração, mas pode ser marcada por realidades muito difíceis em torno a nós. Vemos a imagem de tantos santos que deixaram vidas, inclusive, bem cômodas para se envolverem com dificuldades dos outros, para levar um pedacinho do céu ali para dentro, mostrando exatamente essa dinâmica que São Paulo está colocando aqui, da solidariedade, que às vezes a graça de Deus age em nós e age nos outros, mas às vezes age nos outros através de nós. E se não existe a disposição da nossa parte, aí então é como negar a chuva, né? Toda a plantação seca. Senhor, nós cremos na Tua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. E o Senhor reserva, Senhor, para aqueles que em vós esperam o reino eterno, o reino da justiça, da paz, o reino, Senhor, onde o Senhor é glorificado e os seus eleitos estarão na Tua presença. Nós queremos fazer parte, Senhor, do número dos eleitos, apesar dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas infidelidades. Tenha misericórdia e compaixão de nós, Senhor. Tenha misericórdia e compaixão dos nossos pecados, Senhor. Fazei-nos, Senhor, dignos de estar convosco para o dia eterno, para um dia da vingança, Senhor, onde todos os pecados serão punidos, Senhor, onde toda maldade será extirpada da face da terra e de todo o universo. Dai-nos a graça de repararmos nossos pecados a cada dia para caminharmos na Tua companhia. Dai-nos, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção, em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus traga muita paz, luz e direção ao seu coração. Que a palavra de Deus possa cada dia iluminar a sua vida. Deus abençoe você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.